Ele tem sido chamado o Trump dos trópicos. O presidente Jair Bolsonaro não perdeu tempo em remover a agenda da esquerda quando ele tomou a presidência. Ele se encontrou com o presidente Trump ontem e a gente teve o privilégio de orar com ele e um grupo de evangélicos no Oval Office. Bolsonaro se sentou com o nosso George Thomas para essa exclusiva entrevista. Jair Bolsonaro está na América para dizer para Donald Trump que não só admira ele, mas é um amigo dos Estados Unidos. E explorar todo... Chegou a hora de vencer velhas resistências e aproximar o potencial entre o Brasil e os Estados Unidos. Afinal, é justo dizer que finalmente o Brasil tem um presidente que não é contra os Estados Unidos. Durante o encontro dos dois líderes, teve um almoço e uma conferência de imprensa, e eles trataram de assinar um acordo para tentar resolver em conjunto o problema na Venezuela. O presidente Trump falou que a grande vitória do Jair Bolsonaro nas eleições marca um novo dia na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu quero te parabenizar outra vez pela tua vitória em outubro. Foi um grande feito e realmente um incrível desafio. E o resultado foi algo que o mundo inteiro está falando a respeito. A tomada de posse de Jair Bolsonaro foi muito significativa no quinto maior país do mundo. Depois de muitos anos de governo da esquerda, esse paraquedista de 63 anos é o primeiro presidente conservador a tomar posse no Brasil. A nossa campanha quase não tinha dinheiro e a mídia toda era contra nós no Brasil. Por isso foi um grande milagre que a gente ganhasse. E agora, a apenas 78 dias da sua eleição, Bolsonaro já está abalando o mundo político brasileiro. Ao contrário de governos anteriores que tinham um forte antagonismo contra Israel e os Estados Unidos, Bolsonaro está tratando de estreitar laços entre Estados Unidos e Israel. Até mesmo anunciando, depois de ter sido eleito, que pretende mudar a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. President Bolsonaro, George Thomas, pleasure to meet you, sir. Welcome to the United States. No seu encontro com o presidente Trump, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista à CBN na Blair House, usada para dignatários e chefes de Estado estrangeiro. O senhor propõe mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Quando será isto e por que isto é importante para o Brasil? O que eu vejo nisso daí? Cada país tem o direito de decidir onde é a sua capital, e a capital de Israel se tornou Jerusalém. Portanto, estamos estudando a possibilidade de tomarmos essa decisão na hora certa. Quando Trump assumiu, ele levou quase 9 meses para tomar essa decisão, e eu estou no meu 3º mês. Bolsonaro é conhecido como o Trump dos trópicos. Como o presidente Trump, Bolsonaro acredita que a grande mídia é total opositora da sua presidência e agenda. Bolsonaro também usa a mídia social para se comunicar com seus eleitores. Em grande medida, eu apoio o que Trump faz. Ele quer fazer uma América grande, e eu também quero um grande Brasil. Eu também me preocupo com a entrada de imigrantes sem nenhum critério, mas além disso, nós dois somos cristãos e tementes a Deus. O nome do meio de Bolsonaro é Messias, nome em português para Messiah. Ele é católico e a sua esposa Michele é evangélica, da Igreja Batista. Uma tentativa de assassinato à faca 1 mês antes das eleições quase tirou a vida de Bolsonaro. Ele disse que é um milagre que ele esteja vivo hoje. Os mesmos juízes de fora. Doutores que me atenderam disseram que para cada 100 ataques do tipo que eu sofri, uma pessoa sobrevive. Então eu sobrevivi e devo minha vida a Deus. Foi a vontade dele que eu sobrevivesse. O ataque deu uma virada na campanha, porque o candidato prometeu atacar a corrupção e a violência. Há 2 meses na presidência, Bolsonaro está abalando o mundo político brasileiro, encarando inclusive o ditador Nicolás Maduro.
Ambos, Bolsonaro e Trump, se recusam a revelar se existe um plano de intervenção na Venezuela. Discuti esse assunto com Trump e claro que essa conversa deve permanecer em segredo. Trump diz que todas as possibilidades estão na mesa e eu, em grande parte, apoio decisões do governo americano. Presidente do Brasil! Bolsonaro tem se cercado de líderes evangélicos bem conhecidos como o pastor Silas Malafaia, que frequentemente o visita e ora com ele. Malafaia disse que Bolsonaro é escolhido de Deus para governar o Brasil. Ele não é evangélico. Bolsonaro não é evangélico, mas ele defende os princípios que todos os evangélicos defendem. Exemplo, é contra o aborto e contra os privilégios do movimento LGBT. Reconhece a grandeza e importância de Israel, defende a família e quer derrotar a corrupção e restaurar a nossa economia. No seu primeiro dia de governo, Bolsonaro prometeu que os valores judaico-cristãos serão prioridade no seu governo. O senhor pode nos falar sobre o impacto que décadas de ideologia de esquerda trouxe ao tecido social e espiritual do Brasil? Grande parte. A ideologia de esquerda tomou as universidades e o jornalismo no Brasil, e o impacto tem sido o pior possível. Um dos principais alvos é corromper os valores da família. Foi essa razão que levou a maioria dos evangélicos a apoiar Bolsonaro. Os evangélicos no Brasil são equivalentes a 1/3 da população e estão crescendo. Eu tenho um apoio massivo deles, porque até recentemente eles não tinham quem apoiar que tivesse seus valores e fé. O seu lema é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. O que você quer dizer com isto? Eu tenho sido um congressista por 28 anos e percebi que em política, verdade quase nunca existiu. Meu sentimento era que meu povo estava sedento para conhecer a verdade. Seu versículo favorito é João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que a fé é tão importante para o senhor, presidente? Tal como no casamento entre um homem e uma mulher, se não houver verdade, o casamento se acaba rápido. Em política, se não houver verdade, o governo se acaba rápido. Depois de nossa entrevista, Bolsonaro se encontrou com importantes líderes religiosos, entre eles o presidente da CBN, Dr. Pat Robertson e Gordon Robertson. A delegação americana orou por Bolsonaro e prometeu apoiar Bolsonaro enquanto ele luta para proteger a herança cristã no Brasil e os valores cristãos. Eles também prometeram enviar ajuda humanitária ao Brasil para ajudar aos que sofrem na Venezuela. Por que esse encontro é importante para o senhor, presidente? Eu reconheço o trabalho que os evangélicos fazem em meu país, o que não é diferente do que eles fazem ao redor do mundo, pregando a palavra de Deus e fortalecendo os valores da família. George se junta a nós desde a Casa Branca. George, ao se despedir desse homem, qual a sua impressão? Você acha que esta relação Brasil-Estados Unidos será duradoura? Eu não tenho dúvida nenhuma, Pat. Você tem que entender o contexto da América Latina. 2/3 da América Latina têm sido governados por governos de esquerda. O Brasil foi um deles, por quase 2 décadas. E Bolsonaro entrou em cena, praticamente de uma obscuridade política, e viu o que a ideologia de esquerda estava fazendo em sua nação. E como um homem de valores, ele percebeu que a esquerda queria destruir os valores da família e introduzir todas essas coisas que eram contrárias à Bíblia e suas crenças. E ele tomou essa plataforma prometendo restaurar a família e a integridade à nação. E no processo ele disse 2 décadas de ideologia esquerdista, imitando o Irã, imitando Cuba, imitando Venezuela. Esses dias acabaram. Normalmente, quando um novo governo assume no Brasil, eles davam atenção a Cuba e a Venezuela. Bolsonaro disse, não, estamos numa nova era, nossa primeira viagem bilateral será entre Washington. Logo depois que ele se tornou presidente, ele disse, nós vamos mudar nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Foi uma mudança total. E é claro que ele está sendo bombardeado por isso. Vários países latino-americanos estão gozando dele, dizendo que ele está se curvando aos Yankees, ao Trump.
mas os brasileiros estão apoiando. Eles dizem que também estão cheios desses governos de esquerda. Olhe para o que eles fizeram. E Bolsonaro continuou dizendo durante a sua campanha: se vocês querem ser como Venezuela, é isso que vocês querem? Então, não votem em mim.